No Jornal Holos de hoje, você vê a importância das matas ciliares e o programa Nascentes. As causas e as consequências do desmatamento. Causas e consequências do assoreamento dos cursos e rios. Por fim, possíveis soluções para o assoreamento e desmatamento. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A definição de matas ciliares são florestas ou outros tipos de cobertura vegetal nativa, que ficam nas margens dos rios, lagos e represas. O nome mata ciliar vem do fato de serem tão importantes para a proteção de rios e lagos como são os cílios para os nossos olhos. As matas ciliares são importantes por representarem uma proteção natural dos cursos de água. Tal processo ocorre quando essas matas, através de suas raízes, surgem dos solos das margens dos rios, evitando casos de erosão fluvial, em que as águas desgastam as bordas, que comprimem e provocam abalos na estrutura superficial. A importância das matas ciliares vem do cuidado das nascentes, que é fundamental para a preservação das mesmas, e em torno das bacias hidrográficas. A mata ciliar contribui com a quantidade e qualidade de água disponível, retém os sedimentos, os nutrientes carregados pela chuva e partes dos poluentes químicos, evitando a poluição d'água. O Programa Nascentes foi criado para ampliar a conservação de recursos hídricos e biodiversidades. Ele tem destaque na gestão eficiente das áreas próximas aos cursos d'água em São Paulo. O projeto está voltado à proteção de matas ciliares, nascentes e regiões de recarga de aquífero, bem como o aumento da cobertura de vegetação nativas em mananciais, além do plantio de árvores nativas e melhoria do manejo de sistemas produtivos em bacias formadoras de mananciais. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois, além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em diversos elementos, incluindo ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. No Brasil, existe uma preocupação crescente quanto ao desmatamento da Amazônia, que bateu recordes em 2019. De acordo com dados do Programa Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, cerca de 1,6 bilhão de pessoas ganham a vida em alguma atividade ligada às florestas, e cerca de 60 milhões de indígenas em todo o mundo dependem exclusivamente delas para sua subsistência, além de serem habitat de muitas espécies de animais e plantas. As causas do desmatamento são diversas e, em maior parte, são compostas por atividades humanas que provocam ou intensificam a ocorrência desse problema, como a expansão agropecuária, que consiste na abertura de áreas para agricultura, pastoreio ou áreas rurais à espera de valorização financeira. Atividade mineradora, em áreas que são devastadas para a instalação de equipamentos e atividade de exploração de ouro, prata, bauxita, ferro, zinco, entre outros minerais. E uma intensa e cada vez maior exploração dos recursos naturais, devido à procura por matéria-prima, o crescente aumento da urbanização e aumento de queimadas, acidentais ou intencionais. As consequências e impactos gerados pelo desmatamento são devastadores. A primeira afetada é a biodiversidade local, pois uma vez em que a destruição das florestas, perde-se o habitat natural de muitas espécies, contribuindo para a morte de muitos animais e até mesmo a extinção de tipos endêmicos, trazendo problemas para a cadeia alimentar e para ecossistemas locais. Essa perda pode impactar até as atividades econômicas, como a caça e a pesca. Gera consequências negativas também sobre a água e solos. E como as florestas são responsáveis pela regulação de cerca de 57% das águas doces superficiais do mundo, elas contribuem fornecendo umidade para o ambiente, ou seja, a retirada delas implica na alteração do equilíbrio climático de muitas regiões, isso sem falar na intensificação do efeito estufa. O assoreamento é o acúmulo de sedimentos, areia, terra, rochas, lixos e outros materiais levados até o leito dos cursos d'água, pela ação da chuva, do vento ou do ser humano. Trata-se de um processo natural que pode ser intensificado pela ação humana. Em alguns casos, o curso d'água pode até deixar de existir em decorrência desse fenômeno. A retirada da mata ciliar nas margens dos rios é uma das principais causas da intensificação do processo de assoreamento. Quando se retira a cobertura vegetal, o solo e as rochas que estão nas margens são carregados com facilidade para o fundo dos rios. Esse fenômeno de deslizamento das margens é contínuo e, na ocorrência de chuvas, intensifica-se. Outra causa é a deposição de lixo, resíduos de construção civil e esgoto. Aumenta a carga de detrito nos rios que são acumulados no fundo desses cursos d'água. O assoreamento reduz o volume de água, torna-a turva e impossibilita a entrada de luz, dificultando a fotossíntese e impedindo a renovação do oxigênio para algas e peixes. Por essa razão, em muitos casos, extingue-se a vida nesse curso d'água.
As enchentes dos rios são intensificadas pelo assoreamento. Como o leito do rio está ocupado por detritos, quando ocorrem chuvas intensas, a água transborda e pode causar verdadeiras tragédias, dependendo do local onde está situado o curso d'água. Na zona urbana, pode ocorrer escassez ou ausência de água para abastecimento de cidades, pois além da diminuição da capacidade hídrica do rio, muitas vezes o lixo e o esgoto depositados nesses cursos d'água deixam a água imprópria para o consumo. Dificulta ou impede a navegação. Quando os sedimentos acumulam-se no leito dos rios, eles ficam mais rasos, o que dificulta a circulação das embarcações. Como possíveis soluções para o assoreamento, evitar e controlar erosões no solo, utilizar práticas agrícolas adequadas, além de manter as matas ciliares intactas, são as melhores maneiras para evitar o assoreamento. Uma solução para os locais onde já não existe mata ciliar é o reflorestamento das áreas próximas às margens dos cursos d'água, além da utilização de técnicas como curvas de nível, planejamento de construções e sistemas de drenagem. Impedir o lançamento do esgoto e o depósito de lixo e detrito nos rios, bem como limitar o represamento dos cursos d'água. Soluções para o desmatamento. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, recomenda criar projetos de reflorestamento bem planejados e investir nos serviços ambientais, promover projetos de desenvolvimento de pequena e média escala baseados nas florestas, especialmente para as populações mais pobres, as que dependem mais delas. Promover o uso de madeira como fonte de energia e reutilizar ou reciclar os produtos da madeira. Melhorar a comunicação e a cooperação internacional, incentivando a pesquisa e a educação ambiental, facilitando créditos e integrando os projetos florestais na macroeconomia. É isso, obrigado por ter assistido o programa Família Tamo Junto, Tudo Nosso, Nada Deles, Tudo Dois. Obrigado pela atenção e um bom dia.